Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo bíblico no Credo dos Apóstolos e hoje a gente chega na sentença mais polêmica de todo o Credo. O Credo ele afirma, Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E aí que vem o problema, porque o credo traz a seguinte declaração: desceu à mansão dos mortos. Ou outras versões apresentam desceu em Hades, ou versões que derivam diretamente do latim, que foi a língua em que o credo foi elaborado. A afirmação que é trazida nesse momento do credo é a seguinte: desceu ao inferno. Jesus teria descido ao inferno. Bem, é importante a gente notar que a gente está aqui no centro do credo, na essência do credo, na porção que fala para a gente sobre o Deus Redentor, sobre a pessoa de Jesus Cristo. E como que Jesus ele é descrito no credo? Jesus é descrito no credo como alguém que veio ao mundo em plena humanidade, dentro de um momento específico da história. Jesus ele foi concebido por uma obra miraculosa. Jesus viveu uma vida justa, Jesus viveu uma vida sem pecado, Jesus foi afligido por diversos sofrimentos e, ao fim, ele foi morto e sepultado. O credo ele dá ênfase à morte de Jesus, afirmando que Jesus ele desceu à mansão dos mortos. E há muito debate aqui sobre essa expressão. E é isso que a gente pretende examinar. Afinal, o que significa dizer que Jesus foi ao mundo dos mortos, ou que Jesus foi ao Hades, ou que Jesus desceu ao inferno, como muitos interpretam? Então vale a pena, antes de tudo, em primeiro lugar, a gente trazer um breve histórico da interpretação de como esse entendimento foi trazido pelos nossos irmãos desde o passado. As versões mais antigas do credo, elas não nos apresentam essa sentença que fala que Jesus desceu ao mundo dos mortos, à mansão dos mortos. Algo que foi frisado e destacado bem no princípio de nossos estudos foi que a gente acredita que a origem do credo dos apóstolos, ela remonta-nos aos primeiros séculos da fé cristã, ao primeiro século, Mas a gente não deve ter a ingenuidade de pensar, como alguns tentam afirmar, que cada uma das 12 sentenças do credo foi elaborada por um dos 12 apóstolos. Esse pensamento ele não resiste a um exame histórico honesto. Ele não resiste a uma pesquisa histórica bem embasada, Mas não é por conta disso, não é por ele não ter sido escrito diretamente pelos apóstolos, que nós vamos negar a sua importância e negar a realidade de que ele é uma confissão trazida pelos discípulos de Jesus desde os primórdios do cristianismo. Nós entendemos que o credo ele foi primeiramente uma confissão oral, realizada pelos nossos irmãos, e que as doutrinas expostas no credo, elas derivam diretamente das Escrituras. O credo ele apresenta para a gente quais são as doutrinas fundamentais, que todos os cristãos eles concordam. O credo ele traz doutrinas que nós, presbiterianos, acreditamos, mas também que os nossos irmãos batistas, nossos irmãos pentecostais, nossos irmãos anglicanos, metodistas, eles também professam. Então o credo ele tem essa função de ser a base, o fundamento elementar das doutrinas cristãs. Não deriva diretamente de frases cunhadas pelos apóstolos, mas deriva do ensinamento claro na Bíblia, do ensinamento apresentado nas Escrituras para as nossas vidas. A frase desceu à mansão dos mortos, ela não aparece nas versões mais antigas do credo, como a citação que Irineu de Lyon ele utiliza do credo, ou que Tertuliano de Cartago, nas primeiras décadas do segundo século da era cristã, apresentaram. A primeira vez que essa expressão desceu ao mundo dos mortos aparece é em um dos 2 credos recitados por Rufino de Aquileia, que foi o bispo dessa cidade, bem no finzinho do século IV
por volta do ano 390 depois de Cristo. E quando Rufino ele menciona essa informação do credo, ele faz uma adaptação, substituindo a expressão morto no credo apostólico pela expressão desceu ao mundo dos mortos. De forma que na confissão, no credo apostólico mencionado por Rufino, a ideia seria mais ou menos essa: Jesus Cristo foi crucificado, desceu ao mundo dos mortos e foi sepultado. Alguns têm tomado essa expressão, desceu ao mundo dos mortos, desceu em Hades, desceu ao inferno, no sentido de que Jesus ele sofreu as dores do inferno na cruz. Calvino, por exemplo, ele interpreta dessa forma. Quando ele comenta o credo apostólico, ele diz que Jesus não sofreu apenas a morte física, mas a morte física de Jesus também serviu como meio pelo qual ele suportou a severidade da vingança de Deus, aplacou a ira de Deus e satisfez seu justo julgamento. Então, para Calvino, dizer que Jesus ele enfrentou o inferno seria dizer que Jesus enfrentou a justa ira de Deus. O Catecismo de Heidelberg, que já foi mencionado em outros momentos por nós aqui, que é um comentário bem interessante e com propósito devocional, né, de vários elementos da fé cristã, dentre eles o credo apostólico, ele parece seguir o mesmo raciocínio de Calvino. Afinal, quem elaborou o Catecismo de Heidelberg foram alunos diretos de Calvino. E no Catecismo de Heidelberg tem a seguinte informação: Jesus desceu ao inferno para que nas minhas mais duras tribulações eu esteja certo de que Cristo, o meu Senhor, me redimiu das angústias, dos tormentos do inferno, por sua indizível angústia, dores e terrores que sofreu em sua alma, tanto sobre a cruz quanto antes. Bem, com todo respeito a esses nossos irmãos que assim interpretaram, não parece ser esse o conceito defendido pelo credo. A descida de Cristo ao mundo dos mortos ou ao inferno acontece após a sua morte e o seu sepultamento. E note, o credo apostólico, quando ele trata da pessoa de Cristo, ele vem numa ordem cronológica. Ele começa falando do nascimento de Cristo, quando menciona o seu ministério terreno, o seu padecimento, foi crucificado, morto, sepultado, e o credo apostólico afirma na sequência que ele desceu ao mundo dos mortos, à mansão dos mortos ou ao inferno. Não parece ser esse o entendimento que os nossos irmãos a elaborarem o credo apostólico tinham. A descida de Cristo ao mundo dos mortos ou ao inferno acontece depois da sua morte e do seu sepultamento. Então não parece ser este o raciocínio, o pensamento que o credo ele parece querer transmitir. Há uma outra interpretação bem mais ousada que aparece em nossos dias. É a de que Jesus ele foi ao inferno literalmente. Ainda que a gente não encontre essa ideia formulada, elaborada em um documento teológico, esse entendimento faz parte do imaginário de muita gente, principalmente por causa das canções que mencionam essa descida de Jesus ao inferno. Está vendo como que é importante a gente raciocinar sobre aquilo que nós cantamos? Há uma teologia implícita nisso e às vezes as pessoas não se dão conta. Nesse entendimento popular, Jesus teria morrido, descido ao inferno, onde ele foi torturado pelos demônios, e depois ele venceu Satanás e tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. É uma interpretação assim heróica, é uma interpretação que daria um ótimo filme, ou que venderia muitos livros ou muitos CDs. Só que tem um problema, não é isso que a Bíblia afirma. A Bíblia não afirma que Jesus foi ao inferno para derrotar Satanás, que o inferno estava vivendo ali um momento de grande festa, de grande euforia, porque Jesus havia sido morto. Essa é uma interpretação fantasiosa da realidade, não vou nem dizer da Bíblia. É uma coisa que não possui nenhum cabimento por vários fatores. Em primeiro lugar, a morte de Cristo, ela não foi a derrota de Cristo, mas a sua vitória. Jesus não foi derrotado na cruz. Jesus foi vencedor na cruz. Em segundo lugar,
A Bíblia ela não define o inferno como o imaginário das pessoas concebe. Qual que é as imagens que as pessoas elas têm do inferno? O inferno é um lugar de fogo, com um grande caldeirão, e o chefe dos demônios com um grande tridente torturando as pessoas. Bem, biblicamente o inferno é um destino de sofrimento, mas quem inflige sofrimento sobre os indivíduos não é Satanás, é o próprio Deus. Em terceiro lugar, essa interpretação de que Jesus foi ao inferno para vencer Satanás e para acabar com a festa dos demônios não encontra embasamento bíblico, porque os demônios não estavam em festa em lugar algum, muito menos no inferno. Quando Paulo fala da nossa batalha espiritual, e os irmãos devem se lembrar desse texto bíblico, lá em Efésios 6, quando ele fala da armadura de Deus, ele fala das forças espirituais do mal. E onde elas habitam? Elas habitam nas regiões celestiais. Na morte de Jesus não houve nenhum tipo de festa entre as forças opostas ao reino de Deus. Afinal, a Bíblia não menciona isso em lugar algum. A afirmação presente no credo, onde afirma para nós que Jesus foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, não significa absolutamente que Jesus foi para um lugar de tormento após a sua morte, como alguns pensam. Jesus não foi atormentado, Jesus não foi acabar com festa no inferno, tomar das mãos do diabo as chaves da morte do inferno. Isso vem de um entendimento equivocado das Escrituras. O livro de Apocalipse diz que nas mãos de Jesus estão as chaves da morte e do inferno. Não diz em momento algum que Jesus tomou esses elementos das mãos de Satanás. Então haja criatividade. As pessoas, às vezes, elas leem o texto superficialmente e acabam trazendo interpretações estranhas àquilo que a própria palavra de Deus nos ensina. Ainda sobre a descida de Cristo ao Hades, ao mundo dos mortos, há um texto que, no entendimento de muitas pessoas, ele é bastante problemático nesse sentido. Eu sei que existem vários textos, nós poderíamos pegar uma lista aqui de pelo menos 8 textos que podem dar a entender que Jesus ele teria ido de alguma forma ao inferno nesse momento entre a sua morte e a sua ressurreição. Não é o nosso propósito aqui fazer um estudo exaustivo, minucioso, uma análise de todos esses textos. Afinal, nós estamos pensando numa igreja local, das necessidades dessa igreja local, no contexto em que nós estamos, e a gente não quer ser exaustivo nesse sentido. A gente não quer trazer um estudo em um nível assim acadêmico, a gente quer trazer algo assim em nível bem prático mesmo. E talvez o texto que seja interpretado equivocadamente por mais vezes e por mais pessoas seja esse texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20. Convido você a acompanhar comigo a leitura do texto. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20, se a gente fizer uma leitura superficial do texto, a gente poderia chegar a uma conclusão equivocada, mas vamos buscar elucidar esse entendimento. O versículo 18 fala assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E vem o versículo 19, que traz para nós uma questão interessante. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, quando se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. E por aí vai todo o argumento que o apóstolo Pedro ele traz. Alguns entendem que Pedro está falando aqui de Cristo indo ao inferno e pregando aos anjos que lá estavam, quer seja proclamando a sua vitória, ou alguns outros interpretam que Jesus pregando no inferno seria uma segunda oportunidade de arrependimento aos seus ouvintes. Todavia, essa interpretação ela é fora de contexto do próprio texto.
Jesus não foi ao inferno após a sua morte, como alguns podem pensar. Os irmãos devem se lembrar do texto que fala da morte de Jesus no Evangelho de Lucas e de quais foram as palavras de Jesus ao ladrão arrependido que estava sendo crucificado ao seu lado. O ladrão diz a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, Jesus, após a sua morte, Jesus estava no paraíso, estava no céu e não no inferno. Ainda dentro de outro princípio importante para nós dentro da interpretação bíblica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E as Escrituras, elas afirmam que não existe uma nova oportunidade de arrependimento para as pessoas após a morte. A passagem a preço não se refere a algo que Cristo fez no período entre a sua morte e a sua ressurreição, mas ao que ele fez por intermédio do Espírito Santo nos dias de Noé. O que Pedro está afirmando aqui é que Cristo pregou através de Noé nos tempos próximos ao grande dilúvio. Todavia, os seus interlocutores, eles não creram na mensagem e por isso eles foram mortos no dilúvio. Tá, muito bem. Mas e o versículo 19 que fala dos espíritos em prisão? Mas e os espíritos em prisão mencionados no versículo 19? Vou ler mais uma vez o texto. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Pedro chama de espíritos em prisão as pessoas incrédulas que agora estão em prisão no inferno. Talvez para a nossa versão em língua portuguesa ficar melhor situada, ser mais precisa, a gente poderia dizer: Cristo pregou aos espíritos agora em prisão. Veja como que isso acontece na língua portuguesa. Podemos falar do mesmo modo. Eu conheci o presidente quando ele era universitário. Óbvio que essa é uma declaração apropriada. Mesmo reconhecendo que aquele que agora é presidente não o era enquanto estava na faculdade. Mas nós podemos afirmar, não é isso? O significado dessa frase seria mais ou menos assim: eu conheci o homem que agora é presidente, quando ele era ainda aluno de faculdade. Então, por essa analogia, nós podemos dizer que Cristo pregou aos espíritos em prisão significa, na verdade, Cristo pregou por intermédio de Noé, na pregação de Noé, fazendo a arca no período pré-diluviano, Cristo pregou às pessoas que agora são espíritos em prisão, mas que um dia foram pessoas sobre a terra. É esse o significado do texto. É esse o entendimento harmonioso que a gente pode encontrar se a gente ler todo o contexto de 1 Pedro, assim como também se buscarmos referências em outros textos bíblicos. Espíritos em prisão, em 1 Pedro 3,19, se refere, na verdade, a pessoas que agora estão no inferno, mas que ouviram a pregação feita por Noé no período antes do dilúvio. Então, seguindo esse princípio de que quando a Bíblia fala, nós falamos, e que quando a Bíblia se cala, é prudente também nós nos calarmos, é válido afirmarmos que a descida de Cristo ao mundo dos mortos para o credo apostólico só tem um significado. Trata-se de uma ênfase quanto à morte de Jesus, preparando o caminho para a poderosa afirmação que aparece logo na sequência do credo apostólico e que será a afirmação que nós iremos meditar na próxima semana, se o Senhor permitir. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, mas vem uma poderosa declaração logo na sequência. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. O propósito do credo ao afirmar Jesus entre os mortos é tão somente esse: reiterar o poder de sua ressurreição. Cristo, na sua morte, ele experimentou o mesmo que nós. E essa é uma boa notícia. Os crentes, nós, os crentes da presente era, nós poderemos experimentar quando nós morrermos. O nosso corpo morto, ele vai permanecer na terra
e ele será sepultado. Mas o nosso espírito, imediatamente, assim que nós morrermos, assim que os nossos olhos se fecharem aqui nesse mundo terreno, o nosso espírito vai estar com Deus. Nós passaremos imediatamente à presença de Deus. Nós não vamos passar por um período extenso de sono, de inconsciência, não. À luz da palavra de Deus, a realidade é que os salvos que morrerem estarão com Cristo imediatamente. Foi a mesma experiência que Jesus ele teve. Assim que ele morreu, ele esteve no céu. No terceiro dia, Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. E essa experiência também será compartilhada por nós, irmãos. Nós também um dia ressuscitaremos. É certo que o nosso corpo ele vai se desfazer, ele vai enfermar em algum momento a morte vai chegar, nós iremos morrer, mas a bem-aventurada esperança que temos é de que assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ressuscitou para nunca mais morrer, um dia também nós teremos esse nosso corpo ressuscitado, para a gente estar para sempre com o Senhor, de corpo e alma, integralmente, porque ele nos salvou desta forma, ele nos salvou dessa maneira. E como que essa verdade, ela transforma, ela pode impactar o nosso dia a dia? Entender que Jesus veio ao mundo e morreu, de fato morreu, pode dar um significado interessante para nós de como nós enfrentamos também a morte. Em dias de doença como esse que nós estamos vivendo, é impossível a gente ficar sem pensar na morte. Por quantas vezes em um dia nós não pensamos a respeito desse assunto? Outra coisa, a morte, ela é um assunto que a gente não costuma manter ela em nossas conversas informais. Falar de morte é um papo ruim, não é? Mas são perguntas que às vezes carregamos em nosso íntimo. Quando que eu vou morrer? Do que eu vou morrer? Como que vai ficar minha esposa? Se tiver filhos, como vão ficar meus filhos quando eu morrer? Há um certo receio quanto ao processo da morte. E isso é até legítimo, isso é racional, é compreensível. Mesmo para um cristão, a gente ter essa espécie de ansiedade, de hesitação de como será o processo da morte. É inevitável. Mas o que não pode passar em nossos corações é a dúvida sobre o que vai acontecer com a gente depois que nós morrermos. A Bíblia, ela só fala de dois destinos: céu e inferno. A Bíblia não abre margem para pensamentos periféricos a esse. A Bíblia não fala, por exemplo, de purgatório, que quando alguém morre, alguém vai para um lugar em que ela vai passar por determinados processos de sofrimento e ali os seus pecados serão purificados. A Bíblia não fala de purgatório. Isso aparece dentro da religiosidade e dentro da tentativa de as pessoas escaparem na sua concepção do inferno. A Bíblia também não fala para a gente sobre reencarnação, que depois que nós morrermos, nós vamos entrar em um outro corpo e assim sucessivamente em uma pretensa evolução. A Bíblia não afirma isso. Por sinal, o pensamento da reencarnação ele está fundamentado sobre duas ótimas ideias, sobre ideias bíblicas. A crença na reencarnação ela começa afirmando que o homem ele é pecador. E isso é o que a Bíblia ensina. A crença na reencarnação afirma também que o salário do pecado é a morte, que o homem tem que morrer por conta de seus pecados. Isso também é o que a Bíblia ensina. A doutrina da reencarnação ela falha quando ela tenta entender, quando ela tenta enxergar que a forma de um homem ser redimido está em constantes reencarnações, em novas vidas, onde essa pessoa ela vai conseguir chegar à plenitude e evoluir como pessoa. Não é isso que a palavra de Deus ensina. O que a palavra de Deus fala para a gente sobre redenção está na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele pode salvar, só Ele pode redimir, só Ele pode aperfeiçoar alguém. A Bíblia então fala para a gente só de dois destinos: céu e inferno. O inferno é o lugar de condenação. O inferno é o lugar de tormento, de angústia,
de dores provocadas pelo próprio Deus, contra todos aqueles que pecaram, contra todos aqueles que não reconheceram o que Ele mesmo fez, o que o próprio Deus fez para salvar. O inferno é um lugar de consciência. O inferno, à luz da Bíblia, é um lugar de choro e ranger de dentes. Por sua vez, o céu é o lugar preparado por Deus para os salvos. É um lugar realmente de descanso e de prazer. É um lugar onde nós poderemos desfrutar para todo sempre da presença de Deus, da comunhão com Deus, de aprender com Deus. E o destino entre céu e inferno, ele não é definido por méritos, mas ele é um favor que a graça de Deus garante. Não é por pontos que você vai para o céu, não é por ser mais inteligente que você vai alcançar a salvação, mas é por causa daquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou. Jesus, ele enfrentou a morte exatamente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é uma ótima notícia para nós, porque todos nós somos pecadores e nós precisamos dessa graça, desse favor, desse amor que só Jesus pode nos oferecer. Eu espero que os nossos corações sejam confortados, meus irmãos, com essa verdade. Que os nossos corações estejam ligados, atentos a isso que a palavra de Deus nos ensina. Jesus enfrentou a morte. Jesus venceu a morte. E a vitória dele é a nossa vitória para todo sempre. Vamos orar em cima dessas verdades? Pai, eu te louvo pelo amor infinito, pelo amor sem medida que o Senhor revelou a nós na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, Senhor, pelo preço pago no teu sangue. Nós te agradecemos pela revelação que o Senhor fez de si mesmo, do seu caráter, da sua justiça, da sua santidade na morte de Jesus. Ajuda a gente, Senhor, a viver confiantemente, a enfrentarmos as nossas dificuldades com seriedade, com esperança, com crença naquilo tudo que o Senhor pode fazer por nós, que o Senhor já fez por nós. Conforta os nossos corações, encoraja os nossos corações para enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos essa última inimiga também, que é a morte. Dê-nos essa graça, Senhor. Nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu agradeço a companhia de vocês, que o Senhor abençoe a todos, dê um bom finzinho de noite aí em paz para você, para sua família, e até a próxima quarta, se o Senhor assim nos permitir, para a gente dar continuidade ao nosso estudo aqui no Credo Apostólico. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Saudades enormes de todos vocês, um abraço e até a próxima, se o Senhor nos permitir.